E aí, gente, tudo bem? Vamos falar hoje aqui de um tema muito pedido aqui no canal, muito falado, principalmente quando eu estou conversando, quando eu estou dando alguma aula, ensinando alguém sobre investimentos. Geralmente eles me perguntam a mesma coisa. Israel, por onde que eu começo com R$ 1.000? Se eu fosse colocar R$ 1.000 e ter até a famosa frase, né? Se eu colocar R$ 1.000, quanto que eu ganho? E a resposta tem dois tipos de resposta. Dá pra gente entender a pergunta como aonde aplicar R$ 1.000, por que que eu aplicaria em cada produto, cada quantidade, dependendo de cada perfil. E tem como a segunda resposta, que é a mais que me dá vontade de falar, que é a pessoa pergunta quanto que eu ganho com R$ 1.000, eu falo não ganha nada, você perde, porque quem investe sem saber o que está fazendo está pedindo para perder dinheiro. Por isso que já diria Warren Buffett, o seu maior ativo é você mesmo. Você precisa investir em você. Então nesse vídeo eu vou te falar aonde eu investiria R$ 1.000 hoje. Mas antes de falar, eu queria te pedir, se você puder, dar o joinha aí nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, isso me ajuda muito o canal aqui, para a gente poder espalhar esse conhecimento para mais pessoas possíveis. Então, vamos lá, vou trocar aqui, vamos para o slide. Como que eu investiria R$ 1.000 hoje? Vamos pegar aqui. A primeira coisa que é importante fazer essa ressalva, gente, é que eu já estou considerando que a pessoa tem a reserva de emergência. Ela já tem a reserva, ela já tem a liquidez dela. Não sei quanto, se a pessoa for autônoma, dependendo do cálculo. Tudo depende do custo de vida da pessoa, do tanto que ela gasta, dos gastos fixos dela. Tudo depende. Então, eu estou considerando que essa parte da vida dela já está resolvida. Ela tem, sei lá, 12 meses do custo fixo, 24 meses, ou 6 meses, 3 meses, alguns que tem o trabalho um pouco mais estável. Então, eu estou considerando essa parte. Agora eu estou pegando a parte de aplicação, tá? Em aplicações, a gente tem três perfis de investidores principais, que é o conservador, moderado e agressivo ou arrojado. Então, eu separei três distribuições bem simples entre classes de ativos, tá? De maneira rápida. Por isso que eu te peço de novo aí, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte isso que vai me ajudar muito para a gente poder espalhar e parar de escutar a gente falando bobagem, falando que liquidez, por exemplo, pode ficar em fundo imobiliário que não existe. E tanto outro tipo de bobagem que sai sendo falado aí na internet afora. Não é porque a pessoa está na internet que ela é boa. Então, quando eu estou falando isso aqui, confere, lê um livro sobre investimentos e testa se o que eu estou falando faz sentido. Porque tudo isso aqui que eu estou falando foi fruto de muito estudo, muito livro, muito curso, muita mentoria. Então eu sei do que eu estou falando, mas não acredite em mim, tá? Isso aqui não é recomendação de compra nem de venda de nada. Não acredite em mim. Invista com a sua cabeça, estude, aprenda, tá? Mas, primeiramente, vamos pensar um investidor conservador. Em que se eu fosse conservador, eu investiria hoje? Vamos supor aqui que eu fosse o João. Ele é conservador, ele quer rentabilidade sem correr muito risco. Então, eu acredito que a alocação mais saudável para ele aqui está em classes de ativos, eu vou explicar um pouco mais. Está lá 70% em renda fixa, 15% em renda variável no Brasil, isso incluindo ações e fundos imobiliários, ETFs, e 15% dos investimentos em dólar, seja via BDR ou seja algum tipo de investimento, seja você fazer um tipo de hedge ou você abrir uma conta na corretora lá fora e começar a investir para você ficar exposto à moeda mais forte do mundo, que é muito importante, tá? Porque geralmente o gráfico do Ibovespa contra o dólar futuro ele é espelhado, ou seja, quando um está subindo em base, em regras de muito gerais, o outro está caindo. Isso quer dizer que eu sempre vou estar perdendo nenhum? Não necessariamente, tudo depende do horizonte de investimento. Então, se você é como um investidor de longo prazo, é importante ter uma distribuição de renda variável no Brasil e investimentos atrelados ao dólar, tá? Agora vamos para o Marcos, que é um investidor moderado. Ele aceita correr um pouco mais de risco para ter um retorno melhor, tá? Então, primeiro, 40% de renda fixa é importante. O pessoal tem essa ideia, é perda fixa, e todo mundo que faz isso geralmente não tem dinheiro, tá? A renda fixa ela é excelente em alguns determinados momentos e em outros momentos ela é péssima, assim como o mercado de ações, fundos imobiliários e qualquer outro tipo de ativo financeiro. Então, na minha opinião, toda carteira saudável precisa ter um pouco de renda fixa. Então, um investidor moderado, eu sugiro, tá, gente? É a minha opinião, não tá certo ou não tá errado. Cada pessoa tem a sua opinião, então fica à vontade de pensar com sua própria cabeça. Na minha opinião, ele pode ter cerca de 40% de renda fixa, uns 30% de renda variável no Brasil, isso é, talvez 20 ações e 10 fundo imobiliário, ou 20 fundo imobiliário e 10 em ações, e 30% de investimentos em dólar. Isso, gente, claro que dá para ser feito via fundo de investimento em ações, dá para fazer fundo multimercado, eu não vou entrar em cada ativo propriamente dito, só que eu estou falando em classes. Por que eu estou falando isso aqui? Porque se a pessoa tem 40% em renda fixa, quer dizer que 40% do patrimônio dela está mais ou menos protegido, está travado. Claro que tem risco, mas é menos. Depois, a renda variável no Brasil a gente vê que é o cenário de maior oportunidade, inclusive no mundo, no cenário de renda variável, tá? Porém, você não pode colocar tudo aqui.
E você tendo investimentos em dólar, você captura grandes altas, já que o mercado americano é muito mais maduro. E quando eu digo investimentos em dólar, pode ser ações, podem ser REITs, que são os fundos imobiliários de lá, você tem os bonds, que são títulos de renda fixa lá. Tem muito tipo de aplicação que você consegue fazer atrelado ao dólar, que é a economia dos Estados Unidos a maior do mundo e a mais madura do mundo, com toda certeza. E pegando o último cenário, que eu coloquei até o meu nome aqui, que é o Israel, que é agressivo, ele não está se importando com o curto prazo, que é o meu caso, ele está investindo para no mínimo 10, 15, 20 anos. Então, na minha opinião, pelo menos o meu objetivo de carteira é chegar a 20% no máximo de renda fixa, metade da minha carteira em renda variável Brasil. Isso inclui, para mim, de 30 a 40% em ações Brasil e de 15 a 10% em fundos imobiliários, tá? Mas isso é o meu perfil. Hoje eu sou head de ações derivativos na Império Investimentos, um escritório aqui em Belo Horizonte que é credenciado da XP. Então eu sei o que eu estou fazendo, eu entendo os riscos, eu não preciso desse dinheiro. Então esse é o meu perfil de risco. E os outros 30% em dólar, ou seja, BDR, que é o que eu mais invisto, alguns ETFs lá fora, e investimentos alternativos, como Bitcoin, como China, como vários outros tipos de produtos que a gente tem, mas eu acho que esse tipo de investimento é um investimento mais saudável, dependendo do perfil do investidor, tá? Claro que, gente, depende de você e depende do que você deseja como investidor, do seu horizonte de investimento, do que você tolera de risco, mas acima de tudo, o principal é você estudar. Você precisa saber o que você está fazendo. Você não pode sair investindo só por causa de um videozinho na internet, mas se você quer aprender a investir de verdade, sem enrolação, se inscreve aqui no canal, deixa um curtir nesse vídeo se você até agora não deixou, e eu queria deixar um último recado. O principal investimento que você pode fazer é no seu conhecimento. Eu conheço gente que economiza 200, 300, 500, R$ 1.000 em um curso, em uma mentoria, e depois perde muito mais que isso, milhares de vezes mais que isso, porque não aprendeu a fazer. Ninguém vai cuidar do seu dinheiro tão bem quanto você. Claro que a ajuda de um profissional é excelente, mas você precisa saber muito bem o que você está fazendo. Porque se você não souber, você pode dar a sorte de contar com um bom profissional, ou você pode pegar um péssimo profissional e ser prejudicado por causa disso. Então, primeiro, defina seu perfil de investimento. Segundo, defina seu horizonte de tempo. Quanto tempo você quer deixar o dinheiro investido? E terceiro, estude sempre. O mercado não é o mesmo. E eu te vejo na próxima. Um abraço e até mais.